Então vamos fazer um exemplo aqui para determinar os parâmetros da admitância de um quadripolo. Tá? Então, no caso aqui a gente tem um quadripolo resistivo, dado aqui por 3 resistores, 2 portas de entrada, uma porta de entrada com tensão V1, corrente 1 e uma porta de saída com tensão V2, terminal com tensão V2 e corrente 2. Para determinar os parâmetros da admitância, né, aqueles parâmetros, a matriz de parâmetros da admitância, que a gente pode simplesmente chamar de indicar agora, né, como uma matriz Y dos parâmetros de admitância de curto-circuito. O Y1, parâmetro de admitância de curto-circuito da entrada, o 2,1 a gente chama de, aliás, o parâmetro 1,2 aqui, né, parâmetro de admitância e o 2,1 de transferência, e a admitância de curto-circuito da saída. Então, determinar esses coeficientes, a gente tem basicamente duas formas de achar esses coeficientes que caracterizam, né, esse quadripolo aqui, ó, esse quadripolo que está formado aqui por essas portas de entrada e saída, né? Então a gente teria aqui uma vez que a gente determinar esses parâmetros de admitância para qualquer quadripolo, né? Aqui no caso a gente está fazendo um quadripolo resistivo com impedância simples aqui, mas independente se essa rede aqui for linear e sem fontes independentes aqui dentro, a gente pode determinar esses parâmetros de admitância e a gente não precisa mais conhecer o que está acontecendo, né, especificamente aqui dentro desse circuito. Se o que nos interessar de fato for apenas aqui todo esse quadripolo, então ele pode ser descrito basicamente por esses parâmetros de admitância ou essa matriz aqui, e a gente vai conseguir determinar em função de uma tensão de entrada, a corrente e a corrente de entrada e corrente de saída, né? Essa é a grande vantagem aí dessa abordagem de quadripolos, né? Uma vez que a gente conhece esses parâmetros aqui de admitância, a gente já não precisa mais fazer toda a análise interna do circuito para qualquer valor de V1, qualquer fonte aplicada aqui ou qualquer valor de V2. Há basicamente duas formas para determinar esses parâmetros. Uma forma seria, por exemplo, fazendo aqui os curtos-circuitos de entrada e saída, né? A gente pode determinar cada um dos parâmetros com um curto-circuito ou da entrada ou da saída e aplicando uma tensão padrão na outra saída que não foi curto-circuitada. E aí, vendo qual que é o valor da corrente 1 e 2, a gente acha os parâmetros dessa forma, né? Que isso pode ser feito analisando o circuito aqui, analiticamente, dessa forma, que a gente vai fazer dessa forma, ou até usando um simulador também, né, para circuitos mais complexos, ou mesmo num circuito real, em laboratório. A gente pode fechar um curto-circuito aqui, por exemplo, na saída, aplicar uma tensão na entrada, medir a corrente de entrada, a gente define o parâmetro Y11, né, já que ele é dado pela... Aqui eu posso... o parâmetro Y1 é dado pela corrente de entrada, a razão entre a corrente de entrada pela tensão de entrada, quando a saída está curto-circuitada. Isso pode ser determinado experimentalmente para um circuito, para um quadripolo real, físico, né? E a outra forma que a gente vai ver é a partir da análise nodal, de escrever equações nodais para o circuito. Tá? Então vamos partir aqui para a primeira abordagem, primeira forma aqui de achar essa matriz de parâmetros de admitância, tá? Determinando então os parâmetros da admitância. Com simulação ou experimentalmente ou com
com testes, né? A gente pode dizer. Com tensões de teste. Ou também experimentalmente para um circuito real. Então vamos primeiro fazer dessa forma aqui. Vamos pensar o seguinte: nós precisamos curto-circuitar uma das entradas ou saídas, né? Então vamos fazer primeiro com a saída curto-circuitada, ou seja, com o V2 igual a zero. Então esse quadripolo com o V2 igual a zero, nós vamos ter ali a primeira resistor de 5 ohms, 10 ohms e 20 ohms. Eu vou copiar essa figura aqui que eu vou usar depois uma outra aqui para baixo, né? Por aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte: para determinar os parâmetros y11, voltando aqui, ó, e o parâmetro y21, tá? A gente precisa curto-circuitar a saída, V2 e ser igual a zero. E a gente consegue determinar com essas razões aqui, esses dois parâmetros. Depois a gente vai fazer o inverso, vai curto-circuitar V1, a entrada, né, e determinar os parâmetros y12 e y21. Então, fazendo o curto-circuito aqui, ó, em V2, certo? Fechando esse curto-circuito, a gente está forçando que a tensão V2 ela seja igual a zero, ok? Quando a gente fecha esse curto-circuito, neste caso, o que acontece com essa resistência aqui, ó, de 20 ohms? A gente tem aqui uma resistência de 20 ohms em paralelo com o curto-circuito, com uma resistência nula. Então, ela, como se ela deixasse de existir aqui, né? O paralelo, o equivalente desse ramo aqui, visto pelos outros resistores, né? É uma resistência nula, portanto, não esse resistor aqui é como se ele desaparecesse, ele está em paralelo, ou seja, a corrente que vai passar, não vai passar nenhuma corrente, aliás, pelo R2, né, porque ele está em curto-circuito, ele está curto-circuitado. Tá? Então a gente precisa, por exemplo, para determinar o parâmetro y11, certo? Ele é a razão da corrente I1 pela tensão V1, com V2 igual a zero. Tensão V1 é essa tensão de entrada e corrente I1 é a corrente de entrada aqui. Tá, só curto-circuitar aqui não me resolve isso, porque a gente ainda fica com essas incógnitas aqui não determinadas. Então o que a gente precisa fazer? Né? Se fosse experimentalmente, a gente fecharia um curto-circuito aqui em V2 e aplicaria uma tensão conhecida em V1. Por exemplo, a gente pode usar simplesmente uma tensão de teste
de 1 volt, né? Então basta eu conectar aqui, ó, uma fonte de tensão conhecida, né? Idealmente é uma fonte constante, não necessariamente, mas enfim, é uma fonte de 1 volt, e aí calcular, ó, analisar aqui no circuito qual que vai ser a corrente que vai fluir nesse valor aqui, qual que vai ser o valor da corrente I1 com esse circuito aqui, tá? Isso aqui fica bem simples aqui nesse caso desse quadripolo resistivo, né? Basta que a gente observar o quê? Aquele resistor R2 não vai fazer diferença nenhuma, porque ele está em paralelo com o curto. Então eu tenho 1 volt aplicado nesse resistor de 5 ohms, né? Isso gera uma corrente para cá, que é uma corrente de 1 volt dividido por 5 ohms, e dá uma corrente de, para cá, 0,2 amperes, né? Vou escrever aqui do outro lado, que está muito comprimido, né? Então, 1 volt dividido pela resistência está em paralelo, né? Dá uma corrente de 0,2 amperes, passando por esse resistor. Pelo resistor de 10 ohms, né, como ele tá em série agora com o curto, ele está direto ligado naquela fonte, então a gente vai ter 1 volt aplicado no resistor de 10 ohms, dá uma corrente aqui de 0,1 ampere, tá? Então, o valor de I1 vai ser a soma dessas duas correntes, ou seja, I1 vai ser 0,2 amperes mais 0,1 ampere, os dois ramos que a gente tem aí, ou seja, uma corrente total de 0,3 amperes. Dessa forma a gente consegue determinar este parâmetro aqui. É o primeiro parâmetro de admitância, o parâmetro de curto-circuito o parâmetro de curto-circuito, aliás, a admitância de curto-circuito da saída, né? Então esse parâmetro aqui, Y11, vai ser o valor de 0,3 amperes, que é o valor que vai assumir 1 dividido por 1 volt, ou seja, 0,3 Siemens, certo? Agora, eu posso determinar também outro parâmetro que depende do curto-circuito de V2, que é o parâmetro Y21. Tá? Qual que é o parâmetro Y21? O Y21 é dado pela razão da corrente I2 agora pela tensão V1, quando a saída está curto-circuitada, ou seja, quando V2 é igual a zero. Aonde que está a corrente I2? A corrente I2 ela está aqui, ó. Corrente I2 é esta corrente. Posso pensar que é essa corrente aqui, né? Que está entrando nesses terminais. É a mesma que aqui, né? Então, essa corrente I2 aqui, ela é simplesmente igual, vai ser igual a 0,1 ampere, a corrente do resistor, porém com sentido contrário. Então, essa corrente 2, para esse caso, com a tensão curto-circuitada, a saída curto-circuitada e uma tensão V1 aplicada na entrada, ela é uma corrente de menos 0,1 amperes. Então, eu já posso determinar também o parâmetro Y21, que vai ser menos 0,1 ampere dividido por 1 volt, ou seja, menos 0,1 Siemens. Tá? Então, temos dois parâmetros determinados. Então, para achar os outros parâmetros de admitância, agora a gente precisa fazer o curto-circuito na entrada. Então, a gente vai assumir com a tensão de entrada. Vamos forçar, né, que V1 seja igual a zero. E vamos aplicar uma tensão conhecida na saída. Por exemplo, 1 volt. Tá? Então, fazemos um curto na entrada, forçamos aí que o valor da tensão de entrada seja 0 volts e aplicamos uma tensão conhecida na saída
tensão padrão para facilitar os cálculos aí de 1 volt, forçando então que V2 seja igual a 1. Então, a gente vai ter, teremos aí a corrente I2 aqui, a corrente I1 aqui. Né? Determinando os valores dessas correntes, a gente consegue determinar os dois parâmetros da admitância que restam. Se a gente observar aqui esse circuito, também esse resistor de 5 ohms, como ele está em paralelo com o curto-circuito, ele não vai mais influenciar não vai ter corrente nenhuma fluindo por ele, porque o potencial aplicado a ele é 0 volts, ele está em paralelo com o curto. Então ele não influencia mais nesse circuito, tá? Então o circuito se reduz aqui a esses dois resistores. Se a gente verificar então a corrente que vai fluir pelo resistor de 20 ohms, ele está ligado nessa fonte de 1 volt. Então a gente tem uma tensão de 1 volt aplicado sobre um resistor de 20 ohms, 1 volt dividido por 20 ohms, a gente vai ter a circulação de uma corrente de 0,05 amperes nesse sentido. E sobre o resistor de 10 ohms, a gente vai ter também o 1 volt dessa fonte aplicado nesse resistor, a mesma amplitude de corrente anterior, só que com o sentido contrário. 1 volt dividido por 10 ohms dá uma corrente de 0,1 ampere para cá, né? No sentido oposto. Então a corrente I2, essa corrente da saída aqui, I2, vai ser a soma dessas duas correntes, portanto I2 é 0,1 ampere mais 0,05 vai ser 0,15 amperes. E a corrente I1 é simplesmente menos 0,1. Aí a gente consegue então determinar, a gente já determinou anteriormente o parâmetro Y11 e Y21. Agora a gente pode determinar o parâmetro Y12 com a corrente I1 e com a tensão V2 e o parâmetro Y22 com a corrente I2 e tensão V2. Então o parâmetro Y12 é a corrente 1 sobre a tensão V2. O parâmetro admitância Y12 é dado pela corrente I1 sobre a tensão V2 com curto-circuito na entrada. A corrente I1, a gente chega à conclusão aqui que deve ser menos 0,1 e a tensão V2 é 1 volt, né? Então esse parâmetro aqui é menos 0,1 Siemens. E o último parâmetro, o Y22, é a razão entre corrente I2 e tensão V2 com a entrada em curto. A corrente I2 aqui é 150 mA ou 0,15 amperes. E a tensão, aplicando uma tensão V1 de 1 volt, então a gente tem aqui 0,1 Siemens. Tá? Então a gente determinou os 4 parâmetros da admitância desse quadripolo e a gente pode escrever então a matriz de admitância, né? A matriz de parâmetros da admitância. Então, os parâmetros de admitância são os parâmetros de admitância do quadripolo, né? Do quadripolo são, escrevendo, representando na forma matricial,
0,3 menos 0,1 menos 0,1 e 0,15. As equações, então, das correntes, né? A gente pode escrever em função das tensões, podemos escrever a corrente I1, então é este parâmetro 0,3 vezes a tensão V1 menos 0,1 vezes a tensão V2. E a corrente I2 é igual a menos 0,1 V1 mais 0,15 V2, certo? Então observem bem, né? Vejam aí a informação que a gente tem quando a gente tem essa matriz de parâmetros de admitância. Independente da complexidade da rede linear que forma este quadripolo aqui, tá? Esta rede linear, se ela é descrita através de uma matriz de admitância, de parâmetros de admitância y, né? Para qualquer valor de tensão de entrada e tensão de saída deste quadripolo, qualquer valor, qualquer forma de onda que a gente aplique na entrada e na saída, ou seja, aplicar uma tensão V1 aqui e aplicar uma tensão V2 aqui, nós podemos determinar facilmente aí com a matriz de admitância qual será, né, a amplitude da corrente I1 e a amplitude, não só a amplitude, mas a forma de onda, né? Se V1 for uma corrente, uma tensão senoidal, a gente pode aplicar essa função senoidal aqui, somar com essa tensão e vai ter a resposta da função da corrente I1 no tempo, né? Se for uma corrente temporal. O mesmo para a corrente I2. Então, né, analisem aí a relevância, o poder dessa análise de parâmetros de admitância, né, do quadripolos. A gente não precisa mais, uma vez que é conhecida essa matriz, esses parâmetros de admitância, não precisamos mais nos ater aí, né, ao que está acontecendo com as correntes e tensões aqui dentro dessa rede linear, tá? Aonde que as correntes, como é que as correntes estão fluindo lá dentro. Se a gente não precisa saber dessa informação, como é que estão circulando as correntes aqui, quais são os potenciais em cada elemento, né? Imagina que esse quadripolo pode ter N elementos, componentes lineares aqui dentro, né? Pode ter 20 resistores, fonte dependente, associados aí das formas mais mirabolantes possíveis. Claro que vai ser mais complexo, experimentalmente ou simulando talvez é mais simples determinar esse parâmetro de admitância, mas aquele quadripolo vai ser unicamente definido por uma matriz de parâmetros de admitância. Por mais complexo que seja essa rede linear, ela é definida unicamente por esses 4 coeficientes aqui, certo? Esse quadripolo vai ser descrito por esses 4 componentes. De forma que, se a gente não está interessado em conhecer em detalhe o que está acontecendo lá dentro da rede, tensões, correntes lá dentro, só o que está acontecendo na entrada aqui e na saída, certo? A gente pode então obter facilmente esse resultado a partir dessa matriz de parâmetro de admitância e dessas relações aqui, né? Por exemplo, se a gente tiver botar lá uma fonte de, vamos dizer, 10 volts em V1 e em V2, a gente colocar uma fonte de menos 5 volts, a gente determina aí as correntes, a corrente I1. A corrente I1 vai ser 0,3, basta multiplicar aí pela função, uma
uma tensão constante no caso aqui, de 10 volts menos 0,1, o coeficiente lá, vezes menos 5. Então a gente vai ter uma corrente em I1 que vai ser 3 volts mais 0,5. Né? Então a gente tem uma corrente de 3,5 amperes. Né? Olha a simplicidade de obter isso aqui, uma vez que a gente já conheça, né, essa matriz de parâmetros de admitância. Então essa que é o poder aí da análise de quadripolos desta forma, né? Que para diferentes entradas a gente pode mudar a entrada, pode conectar uma outra fonte de entrada aqui ou um outro quadripolo, um outro circuito e conhecer esses parâmetros aqui de corrente de entrada e saída. Okay? Bom, esse foi um dos métodos que eu falei, uma forma de determinar esses parâmetros, vamos dizer, analisando o circuito, né? Fazendo curto-circuito na entrada, um curto-circuito na saída e aplicando uma tensão conhecida experimentalmente. A segunda forma que tem, a segunda maneira, é escrever equações nodais para o circuito. Então, a segunda maneira aqui, para a gente complementar e concluir essa parte aqui sobre esse tópico aqui sobre parâmetros de admitância, né? A segunda forma que a gente tem de determinar esses parâmetros é determinando pela análise nodal. Os parâmetros YJ a diferença desse método aqui é basicamente a gente vai procurar escrever equações nodais do circuito, certo? As tensões, aliás, as portas de entrada e saída a gente vai atribuir uma tensão nodal V1 e V2 e a gente não vai precisar usar essas quatro relações aqui, ou seja, a gente não vai precisar testar o circuito para essas condições, né? Como a gente fez aqui. É só vendo outra forma que a gente não precisa achar um parâmetro de cada vez. Né? A gente pode determinar os 4 parâmetros de uma vez só, a partir não de uma vez só, mas escrevendo diretamente as equações nodais do circuito. Tá? Então, de novo, vamos representar aqui, ó, o quadripolo. Nosso quadripolo exemplo aqui. Então basta a gente aplicar aqui ó, essa tensão V1, tá? Vou botar a polaridade aqui, positivo, negativo, positivo, negativo. A gente vai assumir então na porta de entrada aqui, vamos chamar de uma tensão nodal V1 e aqui uma tensão nodal V2. O terminal inferior, né, ou conectado aos terminais inferiores, vão criar um nó de referência. E aí a gente tem então, basta a gente determinar equações nodais para o nó 1, ok? Para o nó 1 a gente pode determinar, escrever uma equação nodal. Vamos lá. Tem a corrente I1 entrando no nó, então vamos escrever uma corrente nodal, a lei de Kirchhoff das correntes ali, com a soma das correntes que estão entrando no nó, considerar a corrente I1 entrando no nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, eu vou considerar uma corrente saindo aqui para o resistor de 5 ohms e uma corrente saindo do nó para o resistor de 10 ohms. Então, corrente entrando I1 é igual à soma das correntes que saem do nó. A corrente que sai do nó para o resistor de 5 ohms, ela é descrita aí em função da tensão nodal V1 como V1 dividido pela resistência de 5 ohms.
E a corrente que sai do nó em direção ao resistor de 10 ohms é a diferença de potencial aplicada, V1 menos V2, dividido pela resistência de 10 ohms. Tá? Então, daqui diretamente, a gente já chega quase que aí de imediato a dois parâmetros de admitância. Né? Nesse caso aqui, que a rede é bem sucinta, né? Apenas 3 resistores. Então, a gente tem V1 aqui 0,2 V1 mais 0,1 V1 menos 0,1 V2. E aí, agrupando os termos, a gente tem Y1 dá 0,3 V1 menos 0,1 V2. Lembrando lá do conceito inicial, né, da nossa primeira... a gente dividiu a corrente 1 do quadripolo da entrada em duas componentes. O coeficiente que multiplica V1 é o Y11 e o coeficiente que multiplica V2 nessa decomposição da corrente 1 é o Y22. Então, aqui dessa equação que a gente escreveu do circuito a partir da análise nodal, né, a gente chega numa equação que a gente consegue inferir esses coeficientes. Né? Esse termo aqui, ele é o coeficiente, ou parâmetro, a admitância Y11, e este aqui é o Y12. Né? Tranquilo. Para o nó 2, então, se a gente escrever aqui do lado, uma equação para o nó 2, de maneira similar, a gente vai ter ali a corrente I2 entrando no nó. Vamos considerar a corrente indo para o resistor de 20 ohms saindo do nó, e agora uma corrente saindo do nó indo para o resistor de 10 ohms. Então, a soma das correntes que está chegando no nó é apenas I2, é igual à soma das correntes que saem do nó. A corrente que sai do nó em direção ao resistor de 20 ohms pode ser descrita em função das tensões nodais como V2 dividido por 20, mais a corrente que sai do nó em direção ao resistor de 10 ohms como a diferença de potencial V2 menos V1 dividido por 10. E aí, de novo, basta a gente reescrever aqui essa equação nodal, essa lei de Kirchhoff das correntes. A gente tem então 0,05 V2 mais 0,1 V2 menos 0,1 V1. Então, a corrente I2 pode ser escrita, decomposta, né, em uma componente devido à tensão V1 mais uma componente devido à tensão de saída V2. Né? De novo, relembrando aqui, esse coeficiente que multiplica a tensão de entrada é o que a gente chamou lá atrás de Y22, o parâmetro da admitância Y22, e este coeficiente que multiplica a tensão de saída V2 é a admitância de curto-circuito da entrada, ou seja, é o Y22. Então vejam que aí, escrevendo equações nodais, né, para essa rede, a gente consegue também obter os parâmetros, a matriz de admitâncias aí, né, Y, com os parâmetros de admitância exatamente iguais, como tinha que ser, que a gente achou anteriormente, 0,3 menos 0,1 menos 0,1 e 0,15. Novamente, né,
Pelas duas formas a gente chegou na mesma matriz de admitância para o mesmo quadripolo, ou seja, esta matriz de admitância aqui, esses parâmetros de admitância descrevem unicamente este quadripolo aqui, tá? Claro que essa forma aqui a gente não precisa testar, vamos dizer assim, com valores conhecidos de V1 e V2, curto-circuitar ambos os lados, né, para achar um parâmetro de cada vez. Mas se a rede for mais complexa aqui, né, essas equações nodais não vão ser tão simples. Se a gente tiver mais nós internos aqui, a gente vai ter que buscar substituir ou suprimir os outros nós. Vamos dizer que aqui dentro tem um nó V3, V4, V5, né? Se a gente escrever as equações nodais, eles vão aparecer outros termos aqui nessa equação, por exemplo, podem aparecer. E aí a gente vai ter que solucionar para achar uma solução para esses outros nós em função desses dois nós V1 e V2. Para chegar aqui numa expressão da corrente 1 em função apenas de V1 e V2 e para a corrente 2 apenas em função de V2 e V1. E aí separar e a gente tem os termos aí, os parâmetros da admitância. Tá? Mas as duas formas são possíveis de fazer e, de novo, a gente tem a vantagem desse método de quadripolos é que uma vez que a gente determina esses parâmetros da admitância, a gente está descrevendo, tem a descrição do comportamento dessa rede linear, qual que vai ser o comportamento da entrada e qual que vai ser o comportamento da saída, né? Então a gente pode conectar fontes aqui e tanto a gente poderia conectar outros quadripolos aqui na entrada, né? E bastaria conhecer esses parâmetros de admitância para saber o comportamento geral do circuito.